Quem é o assassino? Essa é a pergunta característica do gênero de histórias de detetive, sobre o qual nós vamos estar falando no vídeo de hoje. Você talvez seja da geração que conheceu o jogo Detetive, um jogo de tabuleiro. Talvez, quando criança, você tenha acompanhado as histórias nos desenhos do Scooby-Doo. Esses são dois exemplos que representam o gênero de histórias de detetive, né, mais recente. Mas as histórias de detetive, elas remontam à industrialização, elas são uma evolução do romance, né? A industrialização trouxe, juntamente com o advento da ciência, trouxe a informação como foco principal da narrativa, a nova informação, a última informação. E esse contexto possibilitou o surgimento das histórias de detetive com a evidência forense como pivô científico da nova informação que caracteriza as histórias de mistério, as histórias de detetive. O gênero de detetive ele é caracterizado por essa pergunta fundamental: quem é o assassino? Em inglês, a língua na qual surgiu esse gênero literário, a pergunta fica who done it? Quando você faz a pergunta assim, who done it, você já está indicando o próprio gênero. E o autor que inaugurou esse gênero foi o americano Edgar Allan Poe. É um autor conhecido por contos, histórias de terror, mas o Edgar Allan Poe também inaugurou o gênero de histórias de detetive com esse conto aqui, The Murders in the Rue Morgue. É um nome francês. Os assassinatos na Rua Morgue. O Poe escreveu é um autor do século XVIII, né? Então ele escreveu esse conto que se passa em Paris e tem um crime na Rua Morgue. O detetive Auguste Dupin é o protagonista, então ele já encarna aquele típico detetive que vai atrás das pistas para esclarecer um assassinato duplo, né? Brutal. E é interessante porque depois de seguir as pistas, a conclusão que eles chegam é que o assassino foi um orangotango, um gorila que fugiu do zoológico. Então é interessante porque durante a investigação, né, fica-se especulando que o assassino é racional, que ele calculou os movimentos, qual foi o motivo do crime e na verdade tinha sido um animal que tinha matado as duas pessoas no apartamento. Então, Edgar Allan Poe, grande inaugurador do gênero, ele foi inclusive uma influência para Arthur Conan Doyle, outro grande representante do gênero. Conan Doyle é o autor, criador do personagem Sherlock Holmes, sempre acompanhado pelo Watson, né? Elementar, meu caro Watson, tem essa frase famosa do Sherlock Holmes. E o Conan Doyle, o escocês Conan Doyle, ele produziu 4 romances, 56 contos, né? Então teve muitas histórias com o Sherlock Holmes como protagonista. Muitas dessas histórias se tornaram filmes, né? Recentemente mesmo saiu um filme com Sherlock Holmes. E é isso. Talvez o exemplo mais famoso de detetive, né, de investigador, de esclarecedor de mistérios seja o Sherlock Holmes. Mas ele tem um grande concorrente. O grande concorrente do Conan Doyle, na verdade, é um concorrente em popularidade, né? Não é que eles foram concorrentes assim, contemporâneos, eles nem eram contemporâneos, mas na verdade é uma concorrente. É a autora inglesa Agatha Christie. Já do século XX, Agatha Christie teve muito sucesso trazendo as histórias de detetive para o teatro, né? Ela trouxe o gênero whodunit para o teatro e, posteriormente, muitas das histórias da Agatha Christie foram trazidas também para o cinema, né? As mais famosas, a gente pode lembrar Morte no Nilo, O Assassinato no Expresso do Oriente, sempre com o protagonista detetive que aparece em mais de uma das histórias, né? No caso da Agatha Christie, é o Hercule Poirot, detetive Poirot, um francês. O Auguste Dupin, do Edgar Allan Poe, também aparece em algumas outras histórias, né? Mas no caso da Agatha Christie, as histórias alcançaram aí muito sucesso, né, no público, tanto o público leitor quanto no teatro e também no cinema. E no Brasil? No Brasil, nós também temos autores representantes do gênero detetivesco. O autor que eu acho mais legal do gênero
de ficção, de mistério no Brasil, ele é o Rubem Fonseca. Rubem Fonseca, falecido recentemente, e trouxe para a gente grandes histórias muito fortes, com muita violência também, né, que caracterizaram aí a obra dele como uma obra brutalista, né? Mas ele teve uma vertente também de histórias de detetive. O Rubem Fonseca, ele trabalhou numa delegacia, né? Ele teve essa experiência, então ele produziu livros nos quais se repete o personagem, o detetive Mandrake. Esse aqui é um dos livros, a Bíblia e a Bengala, são mais de uma história que tem aqui. E tem outros livros ainda com o detetive Mandrake participando ali, né, sendo o protagonista da investigação dos crimes. Um outro exemplo que a gente tem no Brasil, que é bem conhecido, é o Jô Soares, né? O Jô Soares, entre os livros dele, o mais famoso é o Xangô de Baker Street, né? Em que ele traz o Charles e o Watson para o Brasil, do Segundo Império, né? Eles vêm investigar crimes aqui no Brasil e é uma paródia, né? O Jô Soares acrescenta aí a toda a figura do Sherlock Holmes uma boa dose de humor, de ironia, que faz parte aí do trabalho do Jô Soares, né? Ele sempre trouxe muito humor nas obras dele. E, além do Xangô de Baker Street, tem também o detetive Machado Machado. O Machado Machado, ele é o detetive que investiga ali o assassinato na Academia Brasileira de Letras. Esse é o título do livro do Jô Soares, né? Onde tem mortes na ABL, e nesse livro o desenvolvimento é de uma história de detetive clássica, né? E depois ele aparece de novo nas Esganadas, só que as Esganadas é diferente porque o leitor conhece o assassino desde o começo da história, então ele não tem aquela pegada, né, clássica da história de detetive que a gente conhece, né, e que fica se perguntando quem é o assassino. Agora, é claro que o Machado Machado, o detetive Machado Machado, ele é uma alusão ao Machado de Assis, né, o fundador da Academia Brasileira de Letras. E um outro exemplo que eu tenho de história de detetive, que é um exemplo até inusitado por não se passar, né, nos tempos modernos, mas remeter o leitor lá à Idade Média, é de um autor contemporâneo, falecido recentemente, o autor italiano Umberto Eco. Falecido em 2016, Umberto Eco, dentre outros livros, escreveu o grande romance detetivesco O Nome da Rosa, que se passa na Idade Média, né, e cujo protagonista é um monge, Guilherme de Baskerville. Guilherme de Baskerville, que teve o filme O Nome da Rosa, né, era interpretado pelo Sean Connery. Ele é um personagem, uma alusão ao Guilherme de Ockham, um filósofo medieval, também um religioso, e desenvolveu a fórmula da navalha de Ockham, né? E é mais ou menos assim, a resposta, a melhor resposta, ela é a resposta mais simples, a mais elegante, né? Então, O Nome da Rosa é uma grande história de detetive, e o Umberto Eco, ele, no desenrolar do romance, os crimes acontecem porque tem um livro envenenado, né? E esse livro, ele é um livro de Aristóteles. E não é por acaso que o Eco coloca ali o livro de Aristóteles envenenado, né? Porque era uma ameaça para a visão religiosa do mundo, né? O Aristóteles, com o princípio da imanência, né? Que a verdade está nesse mundo e não além dele, como era formulado pelo princípio da transcendência platônica, né? Então isso era uma ameaça na visão dos monges lá, e por isso era um livro proibido. Acho que eu já dei spoiler aqui, mas, poxa, o filme do O Nome da Rosa já tem um tempo, né? Todo mundo deve ter visto. Se não viram, vejam. E o Aristóteles, então, ele também é uma figura muito importante para todo esse gênero detetivesco, porque o Aristóteles foi quem desenvolveu o raciocínio dedutivo, né, em oposição ao raciocínio indutivo. Então vamos falar sobre isso. Então, o raciocínio dedutivo, esse método desenvolvido pelo Aristóteles, ele é um método que parte do geral para o particular, né? Ele tem duas premissas e uma conclusão. Essa é a fórmula tradicional do raciocínio dedutivo do Aristóteles. Então a gente poderia pensar numa história de detetive mais ou menos assim. Premissa 1. Sabe-se que todas as pessoas que estavam nessa sala não cometeram o crime. Premissa 2. O indivíduo X era o único que não estava na sala. Conclusão, logo, foi o indivíduo X que cometeu o crime, né?
Então é assim que funciona o raciocínio dedutivo, o método dedutivo, e é esse método que está ali na história clássica de detetive. Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Agatha Christie. Mas a gente tem mais recentemente um desenvolvimento aí, né, das histórias de detetive. Todo mundo já deve ter assistido ou assiste ainda, porque passa na televisão as séries CSI, NCIS. CSI tem várias, tem Miami, tem Las Vegas, tem Nova York, assim por diante, né? E é muito legal, mas é uma fórmula diferente. O CSI é uma história de detetive baseada no método indutivo, né, que é o seguinte: a digital do criminoso, a digital do indivíduo X estava na arma do crime. Logo, o indivíduo X foi quem cometeu o crime. Então essa é a diferença do raciocínio indutivo para o raciocínio dedutivo, né? O raciocínio dedutivo tem a fórmula clássica do silogismo aristotélico, e o raciocínio indutivo ele surge aí da evidência, né? Principalmente da evidência científica. E é claro que na filosofia o raciocínio indutivo foi alvo de crítica, né? A filosofia, que é um grande diálogo entre os filósofos, não podia deixar de trazer uma crítica a essa ideia do raciocínio indutivo, que aparece com o David Hume, um filósofo escocês iluminista, né, do século XVIII. O David Hume escreveu O Problema da Indução, e basicamente assim a ideia dele era a seguinte: quer dizer, a indução do particular para o geral, né, ao contrário da dedução. Sabe-se que o Sol nasce todos os dias, né? Então a conclusão seria que amanhã o Sol vai nascer, mas o David Hume acredita que não se pode afirmar que o Sol vai nascer amanhã, que por conta da repetição do caso particular não vai haver uma exceção, que pode ser justamente amanhã. Então é isso. Eu trouxe para vocês as histórias de detetive. Tem gente que gosta também de histórias de espião. É um gênero diferente, né? As histórias do detetive, quer dizer, tem um mistério, tem um crime a ser resolvido, e as histórias de espião é uma missão, uma tarefa a ser cumprida. A gente pode estar falando disso em um outro vídeo. Mas esse aqui do detetive a gente vai encerrar por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você pensou em uma história de detetive da qual a gente não falou, sobre a qual a gente não falou, deixa aí nos comentários. E siga o meu canal lá no YouTube para mais conteúdo como esse. Eu sou Felipe Neri, sou um amante da literatura, um aficionado por livros e também um autor. O meu romance Espelho Partido, que não é uma história de detetive, está à venda nas livrarias e também aqui pelo link da bio. Então é isso. Até a próxima.